Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. A minha entrevistada de hoje é Kátia Saraiva, psicóloga, autora do livro Psicologia Presente, a psicologia no agro. E o tema da nossa entrevista será exatamente esse, a psicologia no agro. Kátia, muito bom ter você aqui, seja bem-vinda. O prazer é todo meu, uma alegria mesmo poder compartilhar um pouquinho da minha experiência com os ouvintes. Como é que está o nosso Rio Grande do Sul aí? Nosso Rio Grande do Sul está se recuperando. O Rio Grande do Sul, assim como o agronegócio, é caracterizado pela resiliência, pela força, né? A gente não desiste. Não desiste nunca, jamais. Parabéns, é isso mesmo. Kátia, primeira vez que eu ouvi falar em psicologia no agronegócio foi um dia de campo que eu fui e geralmente tem várias palestras, né? O pessoal fala de manejo, fala de uma série de coisas. E me chamou a atenção quando uma moça foi palestrar e ela é psicóloga. E eu não entendi nada, por que tinha uma psicóloga no meio de uma fazenda de leite? E quando ela começou a contar a experiência dela ali com o pessoal, com a lida diária, a equipe, eu achei aquilo fantástico. Eu falei, meu Deus, eu nunca tinha imaginado isso, psicologia no agronegócio. E eu te pergunto, qual é a importância da psicologia no agronegócio? Vamos começar lembrando que o principal ativo do negócio, das empresas, e isso abrange todas as empresas, mas vamos falar em especial deste segmento, o agronegócio, o principal ativo são as pessoas. E onde tem pessoas, deve ter psicologia. Por isso que a gente fala de gestão. Hoje em dia, né, existe um processo do produtor rural de profissionalização do agronegócio. Dentro desse processo, alguns empresários estão se dando conta que dentro desse seu principal ativo, que são as pessoas, é preciso para que o negócio se desenvolva, que as pessoas possam se desenvolver. Daí a importância da psicologia, que é uma ciência do comportamento, que é aquela ciência que realmente se volta para conhecer, auxiliar, desenvolver, organizar, para que as pessoas possam dar o melhor de si. Eu costumo dizer assim, não adianta entender de lavoura, seja qual for o cultivo, o tipo de cultivo, nem de bicho, não adianta se não entender de gente, porque é gente que está à frente de tudo isso. Com toda a tecnologia existente, com tudo que se faz necessário, com todos os recursos que hoje o agronegócio disponibiliza, quem é que movimenta essa engrenagem toda? São as pessoas. E as pessoas precisam de uma atenção especial para que elas possam cada vez mais oferecer o seu melhor, com uma qualidade melhor. Para que ela ofereça a qualidade no trabalho, não é divino, é fundamental que ela tenha a qualidade de vida. A qualidade de vida e a qualidade de vida no trabalho, elas estão interligadas. Então, por isso que a psicologia entra. Eu vou te contar um pouquinho da minha história no agro. Eu entrei no agro, vou fazer 21 anos, vou fazer maioridade agora no agro. Em setembro faz 21 anos que eu entrei no agro. Eu nunca pensei em atuar no agronegócio. Eu fiz o curso de psicologia, eu sou uma apaixonada pela psicologia, sim, eu coloco a minha alma nesse meu trabalho, que eu realmente encontrei o meu propósito de vida, e isso é muito antigo. Então, eu sempre quis fazer da psicologia o meu propósito e um trabalho. Mas eu não imaginava que eu iria ser inserida no meio rural. E acabou que lá pelas tantas, vai fazer 21 anos, surgiu a possibilidade de apresentar um projeto de gestão de pessoas numa empresa do agro, que foi a minha inserção no interior do estado, e eu fui para lá para implementar políticas de recursos humanos num trabalho que tinha prazo para começar e terminar, eram em torno de 6 meses, eu fiquei 8 meses, e voltei depois dos 8 meses para Porto Alegre, segui minha vida, logo em seguida fui chamada novamente pela mesma empresa e atendo, sou consultora desta empresa, vai fazer 21 anos, agora no mês de setembro, não é? Então, a psicologia entrou lá para ficar e a partir dessa receptividade deste produtor em especial, que tinha uma visão muito avançada, inclusive,
para o pessoal do entorno e para o momento, 21 anos atrás, nós não tínhamos ainda notebook para levar para o trabalho. A tecnologia não era o que é hoje, que isso cresce assim, de uma forma assustadoramente rápida. Então, ali eu comecei a aprender a gestão de pessoas dentro do agro, que é um perfil completamente diferente, é diferente da psicologia organizacional de empresas urbanas. Aliás... Então, daí a importância de ser psicólogo. Aliás, até eu ia te perguntar isso, se o conceito de psicologia mudou, porque antigamente, quando a gente falava para alguém assim, você precisa procurar um psicólogo, era mais ou menos como falar hoje que tem que procurar um psiquiatra. A pessoa falava assim, eu não sou doido, eu não sou louco, procurar psicólogo para quê? Exato. Infelizmente, Divino, isto ainda é uma realidade, esse preconceito ainda existe. Apesar de que hoje a própria mídia, né, tem demonstrado a importância das pessoas buscarem um profissional da psicologia para tratarem das suas questões, das suas dificuldades emocionais. No entanto, eu gosto de reforçar que a psicologia ela não está a serviço da doença, ela está a serviço da saúde mental. Então a gente não precisa esperar ter uma dificuldade para buscar a psicologia. Imagine isso dentro de uma organização, dentro de uma empresa. Imagine uma psicóloga diante de trabalhadores agrícolas, pessoal do campo, pessoas mais simples, pessoas em sua maioria, quando eu comecei, né, com baixa escolaridade. E a ideia foi mesmo essa, de todos. Não, como assim? Eu não sou louco, né? Mas com muita empatia, com muito cuidado, eu fui conhecendo o agro. E na medida em que eu fui conhecendo, eu fui me envolvendo, me comprometendo e me apaixonando. E acabei me especializando nisso. E para homenagear o agronegócio e atingir um número assim, mais significativo de pessoas, eu resolvi escrever esse livro. Nesse livro, eu compartilho toda a minha experiência, toda a minha prática, tudo que eu faço, ações simplificadas, como eu disse antes, dentro do agro, nas empresas do agro, a atuação da gestão de pessoas, da psicologia, é diferente da atuação que se realiza numa empresa urbana, por exemplo. Então, eu comecei a pensar em escrever esse livro para homenagear esse trabalhador, que gentilmente abriu os braços para mim e em muitos clientes que eu atendi inclusive empresas que têm o cultivo do arroz, de soja, em terras uruguaias, né, no Uruguai, embora com produtores brasileiros, mas que plantam no Uruguai. Então eu tive a oportunidade de conhecer muita gente. Eu gosto de ser assim, gente de verdade, gente transparente, gente que num meio em que a palavra vale muito. E eu fui entendendo que era fundamental para que esses trabalhadores oferecessem mais qualidade no seu trabalho, que eles pudessem ter um ambiente mais humanizado. E a partir disso, muitas ações eu fui colocando em prática, elas foram dando certo, foram trazendo um retorno muito positivo, porque é um trabalho construído com as lideranças, é um trabalho construído com os trabalhadores, com o próprio produtor. É preciso que todo mundo acredite e pegue junto. Então, a gente foi construindo juntos e muitas ações foram sendo realizadas. Essas ações são simples, por isso eu decidi colocar no livro para compartilhar e para que, assim, o meu sonho, né, é que esse livro possa chegar às mãos de um número imenso de produtores desse nosso país, que eu tenho certeza absoluta que vai ajudar e muito nesse processo de humanização do negócio, de melhorar a qualidade de vida no trabalho, de trazer o colaborador para que ele se torne um profissional mais engajado. Para que haja esse engajamento, é fundamental que ele se conecte emocionalmente com a empresa. Por outro lado, a empresa precisa compartilhar informações e ter um propósito claro e compartilhar isso, porque é óbvio, não é, Divino? Toda empresa nasce para dar lucro, certo? Mas no agronegócio, como as pessoas trabalham direto com a terra, com os animais, eu costumo afirmar que o nível de sensibilidade é diferente. E normalmente são pessoas que estão atuando nesse negócio porque elas se identificam com isso.
Então, elas vão atuar nisso sempre, com raras exceções. Entra nesse meio, começa a trabalhar no agro, torna-se um trabalhador do agro, às vezes um produtor, um gerente, um coordenador, e ela permanece. O que pode acontecer é ela mudar de empresa, não de profissão. E por que ela mudaria de empresa? Justamente por essa ausência da humanização. Uma palavra para resumir é humanização. Ô Kátia, quando é que surgiu a ideia do livro? A ideia do livro surgiu há uns 2 anos atrás, porque eu comecei a sentir muita necessidade de atingir realmente o número maior de pessoas, de entrar em espaços que geograficamente eu estou impossibilitada, né? E embora a gente viva num país que não cultive a cultura da leitura, eu tive a pretensão de considerar que se eu usasse uma linguagem simplificada, isso atrairia mais e mais pessoas do agro. E também porque, Divino, ao longo de toda a minha experiência, desses quase 21 anos, eu não encontrei nenhum livro que falasse de forma simplificada e prática da psicologia dentro das empresas do agronegócio. Então, é a minha grande homenagem ao agro, é esse livro. Para quem você escreveu esse livro? Para todos os produtores rurais e todos os trabalhadores agrícolas. Todos, sem exceção. Pois é. Você mesma disse que as pessoas não têm muito hábito da leitura. Na zona rural, talvez até menos ainda do que na cidade, até pela falta de opções. E hoje as pessoas estão tão acostumadas a ficar com o celular na mão que o pouco tempo que elas têm disponível, elas estão ali numa rede social qualquer, fazendo nada, né? Passando o tempo. Como trazer as pessoas para a leitura? Eu tenho... Por exemplo, eu conheço pessoas que escreveram livros maravilhosos que estão aí vibrando porque tiveram 1000 exemplares vendidos, né? Como atingir essa grande massa, essa massa que não tem esse hábito de leitura e conseguir trazer essa mudança de consciência? Olha, Divino, eu até posso citar que um programa como esse, do qual eu estou participando nesse momento, é uma das formas, não é? De promover uma mudança na mentalidade e fazer com que as pessoas se interessem por essa leitura. Mas eu vou te dizer como tudo começou. Em 2014, 2013, eu fui solicitada por um dos meus clientes para realizar um trabalho de desenvolvimento de líderes. Desenvolvimento de líderes que, na função formal, não são chefes de nada, mas que dentro do processo de cultivo de uma lavoura, eles assumem em determinadas fases deste processo posições de liderança, mas são trabalhadores agrícolas comuns, né? Aqui no Rio Grande do Sul chamamos trabalhadores agrícolas polivalentes. Acredito que no resto do país também a gente usa mais ou menos a mesma forma. Então, ele me disse, preciso desenvolver essas pessoas para que sejam melhores líderes, embora não sejam chefes. Essa empresa me deu carta branca para realizar esse trabalho da forma como eu achasse melhor. E eu, nesse momento, resolvi me desafiar e desafiar esses colaboradores. E entrei com um projeto de desenvolvimento de liderança através de leitura. Pedi autorização para o diretor, criei uma mini biblioteca, adquiri alguns livros para rechear essa mini biblioteca, de acordo com o que eu já conhecia daquelas pessoas, de modo a despertar o interesse delas pela leitura. E criei, dentro desse projeto, um programa de desenvolvimento de liderança através de leitura. Foram seminários de leitura.
Esse programa durou mais ou menos uns 3 anos, 4 anos. Nós tínhamos encontros mensais, eram mais ou menos 8, 9 líderes informais, a gente chama, né, de lideranças informais, porque não tem cargo, né? E esse trabalho foi feito através de leituras de livros indicados e trocas, muitas trocas dentro desse grupo com esses profissionais. Eu lembro de uma situação em que um dos colaboradores, uma das pessoas que fazia parte desse grupo de desenvolvimento, ele tinha que apresentar pela primeira vez para o nosso grupo ali o que ele estava lendo, o que ele estava achando daquele livro, e nós nos desenvolvíamos assim juntos. E ele, antes de começar a falar do livro que ele estava lendo, ele olhou para mim e disse o seguinte na nossa mesa: Kátia, ele disse, eu tenho 56 anos e este é o primeiro livro que eu li na minha vida. E ele chorou. Né? Isto é humanização de uma mão de obra. E todos leram todos os livros e nós fizemos muitas trocas. E nessa época eu fui fazer um mestrado na área de educação na Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul e usei este case. E este case, né, que foi o pano de fundo da minha dissertação, foi premiado. Eu ganhei um prêmio, né, um prêmio acadêmico, de uma empresa de RH aqui de Caxias do Sul, da nossa Serra Gaúcha, que é a RH Serrana, porque por ser inusitado. Né? O título do trabalho era Plantando Livros, Colhendo Leitores, experiências de leitura com trabalhadores agrícolas. E foi um sucesso. A partir disto, né, me sugeriram, inclusive, transformar essa dissertação num livro, e eu não queria algo acadêmico, porque eu sabia que eu não atingiria as pessoas cujo objetivo é realmente o meu, né, de disseminar tudo aquilo que é possível fazer para desenvolver mais e melhor o seu negócio. O título do seu livro é Psicologia? É uma pergunta. Psicologia e uma afirmação. Presente a psicologia no agro. Por que esse título tão inusitado? Sabe que ao longo desse tempo em que eu atuo no agro, Divino, eu visito as fazendas, enfim, entro mesmo, né? Eu vou para todas as regiões de ônibus, né? Para todas as regiões eu vou de ônibus, porque são cidades do interior aqui do estado. Então, eu não vou de carro, eu acho mais tranquilo ir de ônibus, e eu vou pensando e lendo e respondendo mensagens e pensando em projetos. E numa dessas viagens, eu comecei a registrar as minhas idas e vindas, com uma frase, uma foto da estrada, e eu adotei isso, eu colocava indo, né, cumprindo minha missão e tal, e escrevia embaixo, psicologia presente. Eu queria dizer, eu estou levando a psicologia. A psicologia pode se fazer presente, a psicologia pode estar presente, mesmo que seja muito distante dos grandes centros. E claro, como eu usei isso durante tanto tempo nas minhas idas e vindas, eu achei que seria o título mais indicado para expressar o meu desejo de atingir realmente mais pessoas e mostrar que a psicologia não é coisa de louco, é coisa de quem quer crescer, se conhecer e se desenvolver. O que a pandemia mudou na cabeça das pessoas, principalmente no campo? Eu percebi algumas alterações. Por exemplo, pessoas altamente positivas e positivistas que de repente perderam aquela alegria de viver. Estão vivas, mas perderam a alegria ao ver tantas pessoas queridas indo embora, amigos, parentes, né, familiares. Outros que quiseram sair da cidade, de repente mudar para o campo. Então, assim, a impressão que dá é que
pelo menos na era moderna, nada nunca mexeu tanto com a cabeça das pessoas. No seu ponto de vista, o que mudou com a pandemia? Primeiro que foi uma tragédia, vamos colocar assim, um fenômeno mundial. E assim, a principal característica disso que aconteceu, a pandemia, foi o isolamento. Nós não podíamos mais estar com as pessoas, nós não podíamos mais abraçar as pessoas, nós tínhamos que manter o distanciamento. Fique em casa, era a ordem primeira, não é? E mesmo quando nós saímos e nos encontrássemos com alguém, nós tínhamos que usar máscara. Escrevi sobre isso, inclusive. Nós tínhamos apenas os olhares, né? E o contato que a tecnologia permite. No entanto, nada substitui a presença. Nada substitui esse contato. Então, num primeiro momento, essa questão do afastamento, do isolamento social, não é, Divino? Ela começou a fazer com que as pessoas refletissem, ou seja, se voltassem para si mesmas, para dentro. Não é? Por quê? Porque entrou o home office, muita coisa parou de funcionar durante um tempo, as pessoas ficaram afastadas, e isso gerou muitas reflexões, muitas notícias pesadas, difíceis. Essas reflexões, elas promoveram em muitas pessoas que não estavam realmente, digamos assim, habituadas a fazer esse processo mais introspectivo, fez com que isso desencadeasse nelas questões que estavam ali, já emergiram. Eu digo assim, ó, Divino, já estava dentro daquela pessoa uma tendência à depressão, uma tendência à ansiedade, uma tendência a sintomas de ansiedade, como crises de pânico, etc. O fator externo, que foi a pandemia nesse caso, ela promoveu o desencadeamento de algo que já fazia parte dos seres humanos que tiveram esse tipo de vivência. E depois disso, no momento em que as coisas começaram entre aspas, voltar ao normal, porque a gente teve um período de novo normal, né? Algumas pessoas sentiram necessidade, sim, de buscar um apoio, um suporte profissional para que isso lhes ajudasse a sair desse processo. Eu, inclusive, na época da pandemia, fiz muitos trabalhos de serviço de apoio psicológico. Quando eu estou dentro de uma empresa do agro, realizando a gestão de pessoas, eu ofereço serviços de apoio psicológico. Não é psicoterapia, mas é terapêutico. Faz bem. Muitas vezes, a partir da abertura desse espaço de escuta, a gente consegue encaminhar profissionais que estão ali passando por alguma crise situacional, alguma dificuldade, alguma questão emocional, familiar e até mesmo a insatisfação no trabalho. Então, o serviço de apoio psicológico, ele faz parte do meu projeto de trabalho em todas as empresas do agro. E nesta época da pandemia, eu tive muitos atendimentos, aproveitando o online, né, que foi aí que a coisa do trabalho à distância se sedimentou, se fortaleceu, e eu fiz muito esse trabalho. Eu tive uma época em que eu ia até eu não ia na empresa em função da pandemia, do contágio e tal, e eu ia até o hotel, na cidade onde eu estava atendendo o cliente, e numa sala de reuniões do próprio hotel, eu recebia as pessoas que estavam precisando do suporte emocional. Isso realmente foi algo que aconteceu de um jeito bem importante e significativo. Mas, apesar de que a pandemia desencadeou isso, eu gosto de dizer que o serviço de apoio psicológico ao funcionário, ele deve permear todo o processo de gestão de pessoas. Para isso, a gente é da psico. A gente está ali para também dar esse suporte e encaminhar quando necessário. Eu gostaria que você trouxesse algumas dicas para melhorar a gestão de pessoas lá na fazenda, lá na empresa rural. Vou começar por uma dica que eu considero assim, essencial. Hoje ainda tive uma reunião com um cliente do agro e a gente falou sobre isso. Divino, reconhecimento. Nós, seres humanos, nós somos movidos a reconhecimento. E quando eu falo de reconhecimento, não estou falando de salário, de dinheiro. O salário faz parte. Eu vendo os meus serviços e recebo pela venda dos meus serviços. Eu posso fazer um trabalho excelente,
e receber um salário excelente, mas se eu não perceber, se eu não sentir o reconhecimento desse trabalho, isso não vai me motivar o suficiente para que eu continue dando o meu melhor. E reconhecimento não custa dinheiro. Reconhecimento é simples, exige um olhar atento e, claro, um elogio que não seja vazio, que não seja gratuito, que realmente seja significativo e que a pessoa que vai recebê-lo, ela entenda que aquilo realmente é a valorização do que ela está fazendo. Reconhecimento é a grande dica. Um outro gargalo grande em todas as empresas do agro é a questão da comunicação. Muitas vezes até pela situação geográfica, né? Um profissional está lá no meio de uma lavoura, o outro está lá no outro canto, o outro está lá na sede, enfim. Então, a comunicação interna precisa ser devidamente explorada. Tem que haver, eu sugiro sempre que cada coordenador, gerente, líderes informais promovam reuniões de equipe com periodicidade, com frequência fixa. Pode ser 5 minutinhos, pode ser no começo da semana, pode ser no final da semana, para planejar junto, compartilhar, permitindo uma participação do colaborador, para que ele entenda o que se espera dele, para que ele saiba quais são as metas, ou para que ele entenda que ele fez o que poderia ter sido feito, pode melhorar, ou já está bom, enfim, comunicação interna. Uma outra questão que eu acho que assim, também fundamental é a abertura de espaço de escuta. Ah, mas tem a psicóloga que já tem espaço de escuta. Mas se eu sou o teu chefe, é claro que é importante que eu também olhe para ti com um olhar humanizado, ou seja, vendo que além do profissional que está diante de mim, eu tenho ali um ser humano. E essa pessoa, como um ser humano, ela tem vários aspectos na vida dela, vários papéis que ela desempenha e que vão impactar direta e indiretamente na sua produtividade. Então, abrir um espaço de escuta não é uma coisa muito elaborada, não. É parar e dizer, olá, Divino, como estás hoje? Como é que está o teu filho? Tá bem? A esposa melhorou? Sabe o que eu tenho dito muito, Divino? Eu escuto coisas de colaboradores e depois, quando eu vou falar com o diretor, com o gerente, eu digo, tu sabias que ele tem tal doença? E o seu chefe diz para mim, não sabia. Ora, porque não houve a abertura desse espaço de escuta. Então, essa é uma dica, assim, olha, que funciona muito bem, também é de graça, mas exige atenção. Como é que eu posso fazer com que o meu colaborador se desenvolva, se responsabilize e se sinta também reconhecido e ouvido e percebido e bem avaliado? Oferecendo desafios, pequenos desafios diários, que vão além daquelas tarefas corriqueiras e cotidianas. Quando eu lanço uma responsabilidade um pouco maior, eu estou dizendo para o meu colaborador que eu acredito no potencial que ele tem de realização daquilo. E esse desafio, ele é altamente motivacional. Não sei se com isso dá para a gente fechar com essa questão que é simples, é fácil. E acima de tudo, viu, Divino? Tudo que eu fiz e faço nas empresas está dentro desse livro. Com muita simplicidade, com uma linguagem super coloquial. Eu escrevi todo o livro na primeira pessoa, porque é a minha história, mas é a história do agro também, que eu conheci, que eu entendi, que eu vi como é que funciona. É isso. Onde é que as pessoas te encontram? Quais são as redes sociais? As pessoas me encontram no Instagram, eu estou lá, é Kátia Saraiva, Kátia com K, _ gestão de pessoas, tudo junto. Também para adquirir o livro, também é lá, é só solicitar, eu tenho gente capacitada para responder e enviar. Kátia, muitíssimo obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada, eu que agradeço, obrigada mesmo. Eu conversei com a Kátia Saraiva, psicóloga, autora do livro Psicologia Presente, a psicologia no agro. E ela fala da humanização. Ela fala a gente fala tanto de gestão de pessoas, né? Mas isso não é nada mais, nada menos do que olhar para as pessoas com um olhar humanizado. Ver seres humanos na nossa frente. Apenas, somente isso. E ela deixou muito claro, não complique. Simples, simples. Nós falamos sobre a psicologia no agro. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores,
profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.